Você sabia que antes mesmo da Umbanda existir, os ancestrais africanos já praticavam rituais com atabaques, incorporação de espíritos, ervas, oferendas e até previsões do futuro? Pois é, e esses rituais tinham um nome: calundus. Uma prática poderosa, ancestral e cheia de mistérios que você precisa conhecer. Esse é mais um vídeo sobre as raízes da Umbanda. Saravá, aqui é o Célio. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, a gente vai conversar sobre os calundus, uma das raízes mais profundas da espiritualidade afro-brasileira, que prepararam o caminho para aquilo que mais amamos, a Umbanda. Então, bora nessa viagem ancestral. Para começar, vamos entender de onde vem esse nome. Calundu vem da palavra banto, quilundu, que significa alma, espírito. Olha aí, que profundo isso. Mas também se refere à possessão espiritual, ou seja, a incorporação de espírito ancestral, que vinha para curar, aconselhar e trazer mensagens do mundo invisível. Essa prática surgiu aqui no Brasil por volta da segunda metade do século XVII, trazida pelos africanos escravizados, principalmente os do povo banto, que vieram das regiões do atual Congo, Angola e Moçambique. Então, se você já viu um preto velho se manifestar com a voz mansa, trazer um conselho que parece que leu a sua alma, saiba que a consulta a espíritos ancestrais já acontecia nos calundus há mais de 300 anos. E aí eu pensei aqui, você já parou para imaginar o que era ser arrancado do seu povo, da sua terra, da sua cultura, e ainda assim conseguir manter viva a sua fé? Os calundus eram isso, resistência. Em meio à dor da escravidão, eles ofereciam espaço de cuidado, conexão com os ancestrais e força espiritual. Ah, faltou uma coisa importante. Em algumas regiões do Brasil, os calundus não eram tão reprimidos assim. Sabe por quê? Porque muitos senhores de engenho, muitos senhores de terras, perceberam que se deixasse os negros praticarem sua religiosidade tranquilamente, diminuía a revolta e até as fugas. Os calundus eram realizados em locais abertos ou terreiros improvisados, com música, cânticos em línguas africanas e, claro, com o uso de atabaques. Agora preste atenção nos elementos que apareciam nesses rituais. Existia a incorporação de espíritos ancestrais, chamados de baculos, vinham para orientar, fazer curas, prever acontecimentos e até reconciliar pessoas. Também tinha o uso de ervas e elementos mágicos, banhos, folhas, pós brancos como a pemba, defumações e o uso de vestimentas especiais e objetos ritualísticos, roupas brancas, amarrações na cabeça, objetos de ferro, colares e símbolos protetores. Sacrifícios a animais e oferendas também aconteciam, principalmente galinhas, comidas típicas e bebidas que eram entregues aos espíritos como forma de agradecimento ou pedido. E se você ficou se perguntando, Mas, Célio, isso não é igual o que a gente vê nos terreiros de Umbanda? é quase isso, mas com uma diferença. Os calundus eram mais livres, sem uma estrutura formal, variando muito conforme a região e o calunduzeiro ou calunduzeira, o líder e a líder espiritual. E por falar em calunduzeira, vou falar um pouco sobre Luzia Pinta. Você já ouviu falar dela? Ela é uma das figuras mais marcantes do calundu. Ela nasceu em Luanda, na Angola, e veio para o Brasil escravizada, ainda criança, por volta dos seus 12 anos. Foi levada para Sabará, em Minas Gerais, uma região que naquela época era um local que atraía muita gente por causa do ouro. Luzia Pinta, com o passar dos anos, conseguiu fazer algo raríssimo para uma mulher negra naquele tempo. Ela comprou sua liberdade. Mas mais do que isso, ela se tornou uma grande líder espiritual. Era respeitada, procurada por muitas pessoas, negras, brancas, pobres e até gente da elite. Tudo por causa do seu dom de cura, de adivinhação e de contato com os ancestrais. Segundo o registro dos arquivos da Torre de Tombo, em Portugal, os rituais praticados eram da seguinte forma: ela tinha 3 auxiliares que ajudavam a conduzir o ritual. Ela usava roupas especiais e, às vezes, ficava com os cabelos amarrados. Sentava-se numa cadeira, segurava um objeto de ferro e começava a entrar num transe ao som dos atabaques, canzais e cânticos. Era nesse estado espiritual que ela passava a atender quem vinha em busca de cura ou orientação. Mas, claro, isso tudo incomodava e muito a Igreja Católica. Tanto que em 1739, Luzia Pinta foi denunciada à Inquisição
presa e levada para Lisboa, em Portugal. E aqui fica o resumo da sentença que ela recebeu do Tribunal do Santo Ofício, na Inquisição de Lisboa, no auto da fé de 21 de junho de 1744. Abjuração de leve, ou abiuramentum levis. Era uma forma menos severa de penitência imposta pela Inquisição, destinada a réus considerados menos culpáveis ou que demonstravam arrependimento. O réu renunciava publicamente a heresias ou práticas consideradas hereges, sob juramento de fidelidade à Igreja Católica. 4 anos de degredo em Castro Marim. Degredo era uma forma de exílio penal usada pela coroa portuguesa, frequentemente aplicada por crimes menores, ou como alternativa ao cárcere. O condenado era enviado para uma localidade distante, onde deveria cumprir o período determinado, sob supervisão. E no caso de Luzia Pinta, o local foi em Algarve, sul de Portugal. Não entrar mais em Sabará. A Inquisição buscava evitar que o réu reincidisse em comportamentos hereges ou influenciasse outras pessoas em sua antiga comunidade. Penitências espirituais eram práticas religiosas, como rezar orações específicas, participar de missas, realizar peregrinações ou contribuir para obras caritativas. Essas penitências visavam a redenção espiritual do réu perante a Igreja. E mesmo com toda essa repressão, o nome de Luzia Pinta ecoa até hoje como símbolo de resistência, fé e ancestralidade viva. Agora eu vou falar da ponte entre o passado e o presente. Os calundus não são Umbanda, mas sem eles, talvez a Umbanda não existisse como a conhecemos hoje. Isso porque muitos dos elementos centrais da Umbanda vieram justamente do tronco banto, como a incorporação de espíritos guias, pretos velhos, caboclos, crianças, o uso de atabaques e cânticos ancestrais, a sabedoria das ervas e os rituais de limpeza espiritual. Então, quando você pisa no terreiro, sente o tambor vibrar no peito e vê um guia chegar trazendo conselho e conforto, saiba que esse momento tem uma raiz lá atrás, nos calundus, nos baculos, nos cânticos que atravessaram o oceano e ainda vivem em cada gira que a gente faz. E eu ainda preciso te falar de coração. Conhecer os calundus é um ato de honra, é olhar para trás e dizer: agora eu sei de onde veio tudo isso. A Umbanda é linda, mas ela não surgiu do nada, ela é fruto de séculos de resistência, de ancestrais que não desistiram da fé, mesmo sob corrente, mesmo sob ameaça de morte. Entender os calundus é entender que a nossa espiritualidade não começou com Zélio de Moraes, mas já estava viva muito antes disso, na palma da mão de Luzia Pinta, na ancestralidade dos baculos, nas canções entoadas ao som dos tambores. Agora me conta aí nos comentários, você já tinha ouvido falar nos calundus? Já conhecia a história de Luzia Pinta? E para você que chegou até aqui e quer saber mais sobre os calundus e Luzia Pinta, eu vou deixar fixado no primeiro comentário alguns materiais com bastante informação valiosa para te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse tema. E se você curtiu essa viagem ancestral e quer continuar explorando as raízes da Umbanda, já deixa seu like, se inscreve para que possamos chegar a 500 amigos aqui no canal. E compartilha com alguém que também vai se interessar por esse tema. Gratidão! E se quiser trocar uma ideia, trazer alguma sugestão ou tema para vídeo, é só mandar um e-mail para esse endereço aí, que está aparecendo. Vou deixar também esse link na descrição. Aproveita também e assiste esse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre a santidade, que também é mais uma raiz da Umbanda. Na descrição tem mais vídeos para maratonar e também algumas indicações de livros e produtos que eu uso e recomendo para fortalecer sua caminhada espiritual. Gratidão, axé e até o próximo vídeo.